Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 3 de dezembro de 2020. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria, presta atenção aqui gente, ó. Com exímia precisão, o jornalista explica o uso do termo gripezinha e acaba com narrativa falaciosa da esquerda. Tem um vídeo aqui da Jovem Pan de 1 hora e cacetada, gente, então não vou passar, vamos só para a transcrição, beleza? Bom, se inscreve aí, aperte as notificações ao se inscrever no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, um colaborador, dá aquela forcinha pra gente. Lembrando que todos os domingos, às 21 horas, a nossa live. Conto com você lá. O tema, a gente discute na hora, beleza? Em programa da Jovem Pan 3 em 1, o economista e jornalista Paulo Figueiredo Filho calou a boca da esquerda durante o debate. Na ocasião, além de Figueiredo, participavam os comentaristas Thaís Oyama e Josias de Souza. Questionado se o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Covid-19 era apenas uma gripezinha, Figueiredo disparou. Bolsonaro disse mesmo se o coronavírus era mesmo uma gripezinha? Interpelou os adversários. Gente, frase que a esquerda, como eu sempre falo para vocês, tiram do contexto real e tiraram do contexto real, né, e levaram para um outro contexto. Que a esquerda é assim, não tem o que acusar o presidente, então inventa. Repetindo em alto bom som as palavras que o chefe do executivo declarou no início da pandemia. Ó, abre aspas, olha o que o presidente falou. No meu caso, isso aqui tá no vídeo que o presidente falou. Claro que a Globo, a Folha, tiraram essas partes e falaram só na parte da gripezinha, mas vamos lá. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso eu fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido por uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão, comentou o presidente na época, fazendo referência ao médico Drauzio Varella, contratado da Rede Globo, pessoa que anteriormente a ele se referiu à doença como uma gripezinha. Presta atenção, inclusive eu postei a matéria, né, do Drauzio Varella, mesmo antes da matéria do presidente falando sobre essa questão da gripezinha. Aí ninguém falou nada, porque foi a Globo, foi o renomado Drauzio Varella, né, da Globo, todo mundo ficou boca a pio. Na hora que o presidente falou dele como pessoa e não das pessoas em si, ou que a doença seria para todo mundo como gripezinha, aí não, aí a mídia veio e caiu de pau. Quando o Drauzio Varella falou que a doença era uma gripezinha, todo mundo se calou. Vocês entenderam? O problema, gente, não é quem diz o que diz. Ou melhor, o problema não é dizer o que diz, é quem diz o que disse. É, esse rolo aí. Ele disse que era uma gripezinha ou não? Ele disse que no caso particular dele seria uma gripezinha? E o que aconteceu? O presidente estava certo ou estava errado? Ele pegou o vírus? Pegou. E o que aconteceu? Para ele foi o quê? Uma gripezinha. Explicou o jornalista, lembrando que houve torcida explícita dos meios de comunicação do país para que Bolsonaro morresse, como foi caso da Folha de São Paulo. Lembram disso, né, gente? Vergonhoso, cara. Vergonhoso o papelão da Folha de São Paulo. Ele não estava dizendo que seria uma gripezinha para todo mundo, trazendo a memória dos colegas de jornalismo, trazendo a memória dos colegas de jornalismo, que é só assistir o vídeo inteiro e verificar o contexto antes de propagar fake news. Inclusive, em março, quando praticamente não existia casos no Brasil, Jair Bolsonaro já traçava estratégias para salvar vidas e evitar o desemprego em massa e chegou a antecipar que o grupo de risco da doença eram pessoas acima dos 60 anos. Engraçado, né, gente? Bolsonaro... Olha, eu vou dizer uma coisa, a OMS deveria ter... O diretor da OMS devia ter sido o Bolsonaro. Porque, ó, Bolsonaro foi o primeiro, junto com o Trump, a acionar a OMS, pedir para que eles fizessem um plano, né? Algo, disparassem um alerta, né, antes que o vírus saísse da China. Os caras disseram que não tem problema. Vocês não sabem disso, né? Mas Bolsonaro e Trump pediram à OMS para disparar o alerta antes do vírus sair da China. Mas eles, não, tá tudo sob controle.
Depois que o vírus saiu da China e se espalhou pelo mundo, aí foi que a OMS resolveu, né? Aí vieram com isolamento. Bolsonaro falou o quê? Gente, isolamento não dá certo. Não. Bom, depois da pandemia, depois do estrago feito mais uma vez, é que eles reconheceram que Bolsonaro tinha razão. Ah, hidroxicloroquina, depois que milhões de pessoas morreram, aí foi que eles entenderam que a hidroxicloroquina funcionava. E por aí vai a lista de coisas. A mesma coisa isso aqui. Antes da OMS falar em grupo de risco, Bolsonaro já falava. Ó, devemos ter extrema preocupação, isso é o presidente, devemos ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. 90% de nós não teremos manifestação caso se contamine, alertou o presidente. Por fim, Figueiredo pergunta ao público. No final, o presidente falou o que de errado? E aí? Tá aqui o vídeo, gente. Eu não vou passar porque é muito longo, né? Não tem como a gente passar para vocês, né? Enfim, mas essa é a questão. Essa é a grande questão. E aí agora? Vocês prestaram atenção? Gente, vocês podem pesquisar os vídeos, vocês vão encontrar aí trechos cortados, picotados com a fala do presidente, sem o contexto. Mas quando você pega o texto inteiro, o Bolsonaro está falando dele como pessoa, está falando, ó, se eu pegar essa doença, para mim vai ser como uma gripezinha. Agora, a mídia, como a Globo, como outros e outros, os 247, mais e outros, saíram dizendo que Bolsonaro falou que o vírus era uma gripezinha. Só não colocaram o contexto que ele falou isso. Né? É triste, mas a nossa imprensa brasileira, cada dia que passa, ela está se tornando mais vergonhosa e mais podre. Claro, gente, parte dessa imprensa. Ainda existe uma imprensa séria no Brasil, mas infelizmente uma boa parte dessa imprensa que nós temos hoje é uma imprensa que tem uma guinada para a doutrinação, para o que não presta. Né? Você vê, por exemplo, nós estamos aí com a economia se recuperando de um jeito que ninguém esperava, de uma forma extraordinária. Mas você vê os meios de comunicação falando? Não. Você viu eles publicando, alardeando que os especialistas disseram que talvez, quem sabe, de repente, poderia acontecer. Isso eles fizeram aos mais especialistas, disseram que o PIB, especialista... Aí quando você vai no contexto, você vê que o contexto, na verdade, você vê, quando você vai na realidade, é totalmente diferente. Quer dizer, eles não mostram para você, eles mostram os supositórios, como diz o ditado, né? As suposições eles mostram. Agora, a realidade, aí eles não mostram. Porque aí eles teriam que afirmar que eles erraram, né? Que os especialistas que eles pagaram para demonizar o governo, para espalhar mentira e terror, erraram, né? O PIB brasileiro, pra vocês terem uma ideia, do trimestre passado para esse, teve um crescimento de 7%. Em meio à Covid, gente. Então, o presidente Bolsonaro tem sido excepcional, né, na sua atuação. É uma pena que o Congresso, é uma pena que governadores não ajudaram o Brasil a crescer nessa pandemia. Mas está aqui feita a defesa, o jornalista colocou a coisa do jeito correto, né? E aí fica a grande pergunta. Bolsonaro falou alguma coisa de errado, querido? E muita gente que nem papagaio saiu repetindo, né, o que a esquerda anunciou nos meios de comunicação. Aí depois fala que nós é gado. Nós é gado. Bom, tem um detalhe, papagaio só repete o que se manda, gado não, gado vai para um lado, vai para o outro, fica à vontade, né? Canal Brasil Notícias, né, gente? Foi.